Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo no nosso canal. Meu nome é Karina, eu fui au pair nos Estados Unidos de 2007 a 2009 e hoje eu ajudo vocês que também têm o sonho de morar nos Estados Unidos. Então, hoje, o que eu quero falar é sobre os aspectos legais do programa au pair. Vamos lá comigo? Então vamos começar falando sobre os aspectos legais do programa au pair. Eu vou falar um pouquinho do visto. O que é o nosso visto de au pair? É um visto de trabalho, diferente do turismo. O turismo é B1, B2. O nosso vai ser J1. É um visto que nos permite a trabalhar nos Estados Unidos, ok? Então, como é que funciona para a gente tirar esse visto? Primeiro de tudo, quando a gente decide ser au pair, a gente vai em busca de uma agência. E aí, você passa pela entrevista de inglês da agência e depois você vai preencher o seu application. O seu application, ele vai para a agência de fora. Por exemplo, nós temos algumas agências aqui no Brasil que representam as agências nos Estados Unidos. Então, a Experimento, por exemplo, que foi a agência que eu fui aqui no Brasil, ela representa a APIA, que é Au Pair in America. Então, quando a gente preenche o application aqui no Brasil, o nosso application tem que ir lá para a APIA, ok? O escritório deles fica em Londres, então o nosso application vai para Londres para ser revisado e aí volta para o Brasil, volta para a agência do Brasil e se tiver tudo certinho com a documentação, que eu já vou falar do que você precisa da documentação do application, aí a gente fica online. Depois que ficamos online, as famílias vão entrar em contato com a gente, ok? E aí você vai marcar as calls com as host families. Então, depois do seu match, você vai receber uma documentação chamada DS 2019. E vai ser um documento que nem esse aqui, olha. Ele vai ficar disponível lá no seu profile online. Junto com o DS 2019, vem também um outro documento que chama Taxa SEVES. A Taxa SEVES é a agência que paga. Então, no dia da entrevista na embaixada, você tem que levar o comprovante do pagamento. Mas, dear, não se preocupe, porque esse pagamento não é você que faz, ok? É a agência que paga. Então, você só vai imprimir a documentação que é mais ou menos assim, olha. Então, você vai imprimir o seu DS 2019 também, vai imprimir a sua taxa SEVES e com esses dois documentos, nós vamos ter que preencher no site da Embaixada Americana um documento que chama DS 160. Então, sem o seu DS 2019 e a taxa SEVES, não dá para começar a preencher o online o DS 160, ok? Então, isso é muito importante. Depois que você recebeu, nós vamos lá e tem um monte de perguntas lá no DS 160 que você precisa preencher. Normalmente, a gente faz uma assessoria com vocês, né, do preenchimento do DS 160, porque ele não pode ter falhas, ok? Não pode ter falhas no seu nome, o seu nome tem que estar igualzinho ao do passaporte. Então, ele não é um arquivo difícil de preencher, mas ele requer
muita atenção por causa dos detalhes. Então, geralmente, a gente fecha uma assessoria para ajudar vocês a preencherem o DS 160 e não ter nenhuma divergência lá no dia da entrevista, ok? Então, preenchendo o DS 160 online, lá mesmo no final, quando você dá um ok na última página, você vai para uma outra página da embaixada para marcar o seu visto. Então, você tem que agendar a data que é melhor para você, para ir para a entrevista em São Paulo. Aqui, né, no estado de São Paulo que eu moro, a gente vai para São Paulo. Aí tem embaixadas em Recife, em Porto Alegre, tem embaixadas em Brasília. Então, onde você estiver, você vai escolher a embaixada que fica mais perto de você, ok? E aí, vai lá para a entrevista. Na entrevista, a entrevista de visto J1 é a entrevista toda em inglês. Se você já ouviu falar que alguém fez entrevista em português na Embaixada Brasileira, é porque é o visto de turista. Visto de turista, beleza, eles falam português, mas com você, dear, eles vão falar inglês. Por quê? O visto J1 é um visto de trabalho. Para você trabalhar nos Estados Unidos, entende-se que você tem que saber inglês, certo? Não precisa ser aquele inglês fenomenal. Mesmo porque, dear, isso é uma coisa que está acontecendo muito nas embaixadas. Um inglês muito básico, o cônsul pode falar, não, você não tem condições de trabalhar nos Estados Unidos por causa do inglês muito básico. Um inglês muito avançado, também o cônsul vai falar, bom, você não precisa ser au pair para melhorar o seu inglês, porque o seu inglês é muito bom. Então, dear, a gente tem que ter aí um equilíbrio entre não ser muito básico para ter o visto negado e também não ser muito avançado para ter o visto negado também, ok? Eu posso depois fazer um outro vídeo só explicando só a entrevista e dando os detalhes, mas hoje eu não vou ficar nos detalhes da entrevista, ok? Mas eu posso fazer um outro vídeo falando das perguntas, como responder. Então, comentem aí se vocês querem esse tipo de vídeo, ok? Então, depois que você passou na entrevista, dear, aí é só esperar o dia do seu embarque, ok? E aí ir para os Estados Unidos e viver os seus dias lá de au pair com a sua família. Meninas, agora vamos falar sobre os direitos e deveres do au pair. Primeiro e mais importante de tudo é que nós saímos daqui do Brasil com tudo pronto. Você vai já ter uma casa para morar, você não precisa chegar lá e procurar emprego, você não precisa ter medo de entrar numa fria, porque as famílias que estão pela agência também passam por um processo de análise pela agência. Então, não é qualquer família, ok? Cuidado ao procurar famílias por conta no Facebook, ok? Nem sempre as famílias que estão no Facebook estão dentro da agência. Então, meninas, para evitar um risco de chegar lá e, não sei, a gente nunca sabe, né? Ser sequestrada, sofrer abuso. A gente vê tantas histórias como essas na TV. Feche com a sua família pelo programa, pela agência, ok, dia? Porque você não vai ter nenhuma preocupação ao chegar lá, ok? Já tá tudo certinho. E também a família que você fechar,
Um dos nossos direitos é que você precisa ter um quarto individual para você, ok? Você precisa ter o seu quarto. O banheiro pode ser compartilhado, mas o seu quarto, a sua privacidade, você tem que ter. Então, olha que legal do programa, né? Você já sai com tudo pronto daqui. Agora, meninas, vamos falar de um outro direito do au pair, que é o rematch. O rematch é o direito que nós temos de trocar de família se por um acaso aconteceu algo com a família que você deu um match. Tem N motivos para a gente dar um rematch. Por exemplo, se você achou que a família mentiu para você em algum aspecto, se você não se adaptou com o estilo de vida deles, se você se sentiu lesada por algum motivo e quer trocar de família. Okay? O rematch, nós temos quando a gente decide fazer um rematch, nós temos 2 semanas para achar uma nova família. Então, durante essas 2 semanas, a família que você deu o match tem que ficar com você ali. Ela não pode simplesmente te expulsar da casa, ok? Então, esse é um direito que nós temos de trocar de família. E você tem 2 semanas dentro da casa para achar outra. Se em 2 semanas você não achou, a nossa counselor, que é a nossa LCC, que é uma pessoa da agência dos Estados Unidos, responsável por um grupo de au pairs de uma determinada área, ok? Então, ela tem algumas au pairs para cuidar. Então, se em 2 semanas você na casa da família não conseguiu achar uma outra, a sua LCC tem que te abrigar, ok? E aí você tem mais 1 semana para achar família. Então, tem esse prazo, meninas. Então, você tem que achar uma família em 3 semanas, ok? Quando eu cheguei, eu me deparei com uma casa muito desorganizada e suja. Infelizmente, eles eram sujinhos. E eu pensei, meu Deus, eu não vou conseguir me adaptar aqui nessa casa e pensei em pedir o rematch. Aí eu fui conversar então com a minha LCC, com a minha counselor. E aí ela falou assim para mim: a counselor nunca quer que você entre em rematch, porque é trabalhoso, é estressante, não só para ela, mas para todos, para a família, para você também. Né? Aí eu fui conversar com ela e ela falou: Karina, dê mais um tempo, né? Porque esse choque cultural é normal e é mesmo. São culturas, nós aqui no Brasil somos mais organizados, mais limpinhos. Então ela falou: dá 1 semana, porque a família é boa. E realmente, a família era muito boa, minha host muito legal. As kids são kids em qualquer lugar do mundo, tem os problemas delas, mas eram kids boazinhas. Aí eu dei mais essa semana e voltei para minha LCC e falei: não, acho que eu quero mesmo. Aí ela: Karina, dê mais uma. Então elas sempre tentam convencer a gente. E eu acho que ela fez certo, porque nas primeiras semanas é tudo muito difícil. A língua, a barreira da língua, uma outra cultura, a saudade já de casa, a responsabilidade de estar lá cuidando de kids. Você fala assim: meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Por que eu mexi nessa área da minha vida? Dear, é normal se sentir desse jeito. Então eu fui dando mais 1, mais 2, mais 3 semanas, e quando eu vi, claro que a desorganização e a sujeira me incomodavam, mas não a ponto de pedir rematch, ok? Mas eu sei que tem meninas que têm que pedir rematch por algo
muito mais sério, né? Então, eu quero só falar para vocês que você tem esse direito, então, né, de pedir o rematch se for o caso. Agora, meninas, eu quero falar um pouquinho da schedule. Qual são os nossos direitos e deveres quanto à agenda, né? Pelo programa, nós temos que trabalhar 45 horas por semana. Essas 45 horas, elas podem ser distribuídas do jeito que a família quiser, ok? Contanto que a família respeite que nós precisamos ter 1,5 dia de folga por semana. Então, dentro dessas 45 horas, você tem direito a 1,5 dia de folga por semana. Esse 1,5 dia não quer dizer que é o final de semana, dear. Então, muitas meninas, elas querem famílias que não trabalhem de fim de semana. Mas, como a família pode distribuir essas 45 horas do jeito que ela quiser, tem família que vai fazer você trabalhar de fim de semana. O que nós temos direito é um final de semana completo, sábado e domingo completo por mês. Então, elas podem dar 1,5 dia de folga por semana, pode ser durante a semana, mas ela tem que respeitar e te dar um final de semana inteiro por mês. Então, você pode trabalhar 3 sábados, 3 domingos, e isso geralmente acontece. A minha schedule, ela era assim, as kids iam para a escola, então eu trabalhava de 5h30 da manhã eu começava, porque a Rachel tinha ice skating 6 horas da manhã, então 5h30 eu começava, preparava o breakfast, o café da manhã, aí levava ela para o ice skating. Quando era 9 horas, as 2 menores eu levava para a escola, as 2 menores, e aí eu ficava off, faço assim porque eu tinha que fazer a laundry, né? Eu tinha que arrumar o quarto das meninas, então na verdade eu ficava off às 10h30. Aí, desse horário até as 3 horas, elas estavam na escola. Elas chegavam 13h30. Então, eu começava a trabalhar novamente 3h30 e ia até 7h30, 8 horas, dependia muito da minha host, que ela é médica, então ela fazia uns schedules diferentes por dia. E aí, como não dava, e a minha host, ela cravava as 45 horas semanais para eu trabalhar, não me dava uma horinha de folga. Então, aí para dar as 45, eu trabalhava de sábado. Não é a melhor coisa trabalhar de sábado, mas enfim, quando a gente faz o programa, a gente acorda, né? Você entra em acordo que você sabe que vai trabalhar 45 horas semanais. Então, eu trabalhava de sábado das 18, das 6 da tarde eu já cheguei a trabalhar até 2 da manhã, porque os meus hosts saíam para date, né? E aí, quando passava das 45 horas, eu ganhava extra. A minha host me pagava $25 por hora que passasse. Então, quando eu precisava de grana, eu gostava de fazer o extra, eu queria que ela não voltasse mais para eu ter dinheiro. Porque $25, quando a gente ganha por hora extra, é muito maior do que o nosso salário. O nosso salário é de $195,75. A minha host não arredondava. Eu sei que tem hosts que arredondam para 200, né? Tem famílias
que pagam 215, tem agências, né, que é 215 agora, mas o padrão é 195,75. Então, o pagamento lá é semanal, é esse valor por semana, ok? E aí, o extra, ela te paga também no dia. Minha host geralmente me pagava no dia, se eu trabalhasse extra. Okay? Fora isso, um outro direito que nós temos é uma bolsa de estudos no valor de $500. O que dá para fazer com $500? Você me pergunta. Depende da região que você mora. No primeiro ano que eu fui au pair, eu morei em Cleveland. Em Cleveland, $500 dá para fazer muita coisa, porque as universidades não são caras lá. Nós temos que fazer 6 créditos. O que são créditos? Você tem que participar das aulas, ok? E aí, no final do semestre, você tem um número de créditos que o seu professor vai assinar. Então, nós somos obrigadas a fazer 6. Eu fiz 2 cursos que valiam 3 créditos cada, para completar os meus 6 créditos. O que acontece se você não completar os 6 créditos? A agência não paga a sua passagem de volta para o Brasil. Então, para você voltar para o Brasil com a passagem paga, você tem que fazer os 6 créditos, ok? Então, em Cleveland, eu estudei em 2 universidades, estudei comunicação e estudei literatura. Você pode estudar o que você quiser, o que você quiser. A maioria das meninas estudam inglês, porque elas querem melhorar essa parte. Como eu tinha muito contato com as meninas que eram maiores e o meu inglês deu uma guinada assim nos primeiros 3 meses, eu já senti confiança de fazer outros cursos, ok? Então, você tem essa bolsa. Quando eu estendi o meu programa por mais um ano e estendi com outra família. Isso é um outro direito que nós temos. Se você decidir estender o programa, ficar mais um ano, é possível. Se você quiser ficar na mesma família, você pode. Se você quiser estender com outra família, você pode também. Não é o mesmo caso de rematch, ok? Mas você tem um prazo também para achar a família. Quando o seu ano está acabando, lá por volta de 7 meses, 8 meses, a sua host vai começar a ter essa conversa com você. Você quer estender com a gente, tal? E aí você estende com eles, se quiser, ou você avisa a sua counselor que você vai estender o programa, mas vai mudar de família, que foi o que aconteceu comigo. Em DC, a minha bolsa de estudo de $500 não dava para nada, nada. Eu fiz uma aula na Universidade de Georgetown, uma aula de aprofundar o writing, né, escrita do inglês, e eu lembro que foi por volta de 400 e alguma coisa dólares já. Então, eu tive que buscar as libraries, os cursos free, para eu conseguir o resto do crédito, ok? Então, se você quiser estudar em uma universidade mais cara, você tem que pagar do seu bolso se extrapolar os $500, mas não precisa pagar só para os créditos. Para os créditos você pode encontrar cursos free que vão te dar crédito. Agora, dear, eu quero falar com você sobre a questão de saúde. Tem algumas coisas que nós precisamos fazer antes de embarcar para os Estados Unidos. Por exemplo, as suas vacinas, elas têm que estar em dia, ok? As vacinas que nós precisamos tomar de tétano, de febre amarela,
tudo precisa estar em dia. Uma outra coisa que você precisa fazer é ter um laudo do raio-x do tórax e um exame de tuberculose. E depois você tem que procurar um médico, um clínico geral, para preencher um formulário que a agência vai te disponibilizar no application. Ele é um documento assim, olha. Põe aí para mim, Má. Então você vai levar esse formulário para um médico da sua confiança, ok? Para ele atestar que você está apta a embarcar para os Estados Unidos, que está tudo bem com o seu tórax, que você não tem tuberculose, que as vacinas estão em dia. Então tem alguns campos que ele vai precisar preencher em inglês, ok? Então, isso tem que ser preenchido em inglês, tá? Você tem que ter o carimbo do médico para fazer um upload lá no seu application desse formulário. Uma outra questão, meninas, que eu quero falar com vocês é sobre medicamento. Que medicamentos você pode levar? Bom, se você faz uso contínuo de medicamento, você deve levar uma receita em inglês do seu médico, atestando que você está levando esses medicamentos porque você faz uso contínuo deles, ok? Então, pode colocar na mala despachada várias caixinhas, contanto que você tenha a receita deles em inglês. Mas, um medicamento que você não pode colocar nem na mala de mão, nem na mala despachada é o dipirona. Porque dipirona é proibido nos Estados Unidos, ok? Então, sobre medicação, o mais importante é isso. Agora, com relação à sua saúde depois, quando você chega lá nos Estados Unidos, nós temos um seguro saúde, um plano médico do au pair, pelo programa do au pair, e ele funciona da seguinte maneira: os primeiros $250 para qualquer coisa que você for fazer, você tem que pagar. Então vamos supor que você vai ao médico e custa $400 a consulta. Você vai ter que pagar os primeiros 250. O resto o plano cobre. Se você tiver uma emergência no hospital, precisar fazer alguns exames de urina, sei lá, né, sangue, enfim, é a mesma coisa. Você vai pagar os primeiros $250 e o resto o seguro vai cobrir. Então, tem meninas, uma aluna minha que fez uma cirurgia, então é possível, a gente nunca quer que aconteça, claro, mas é possível você ter, né, estar dentro de um plano de saúde, fazer o que você precisa fazer, contanto que você pague os primeiros $250. Eu, como nunca tinha os primeiros $250 para pagar, se você é como eu, que gasta pra caramba, eu gastava muito nos outlets, nas baladas, meu Deus. Mas tem um negócio lá nos Estados Unidos, tem uma farmácia que chama CVS. E dentro da CVS eles têm um programa de... tem uma pessoa lá, uma nurse, uma enfermeira, que vê o que você precisa. Quando você tem uma dor de garganta, contanto que não seja antibiótico, ela pode te receitar alguma outra coisa. Então, são $60. E quando eu tinha muita dor de ouvido nos Estados Unidos, por causa do clima, Cleveland é muito frio. Então, eu acabava indo para a CVS e pagava esses $60 para ter uma receita de um anti-inflamatório, alguma coisa, ok? Então, é uma solução aí se você é como eu, gastona. Então, dear, esse foi o vídeo de hoje sobre direitos e deveres do programa Au Pair. Então, você que ficou aqui comigo até o final, não se esqueça de se inscrever no nosso canal,
ativar o sininho para você não perder as nossas dicas que postamos diariamente aqui para ajudar você a realizar o seu sonho de ir para os Estados Unidos também. Beijo!